Oi, gente, tudo bem com vocês? Está começando mais um vídeo aqui no canal. E hoje, gente, eu vou explicar tudo o que vocês querem saber sobre a minha flauta, gente. Se eu ainda tô tocando e tal, que a maioria do pessoal me pergunta se eu ainda tô no projeto, se eu ainda tô tocando e tal. Mas é isso, gente. Mas antes de começar já esse vídeo, se inscreva já no canal, deixe aquele like e comenta, gente. Simbora. Gente, para quem não sabe, antes eu fazia parte de um grupo de flauta, né? Daqui do meu bairro. E eu postava vários vídeos, né, de flauta que eu tocava na flauta. Tanto aqui no YouTube quanto lá no Instagram, gente, nos stories. Mas algumas pessoas estranharam porque eu passei tanto tempo sem gravar, gente. E sem, né, dar sinais que eu ainda tocava e toco, sei lá, flauta. É, aqui no YouTube ou lá no Instagram. E vou falar isso agora, gente. O seguinte, ao decorrer do tempo, foi acontecendo várias coisas, algum desentendimento entre a gente do grupo, né? Algumas das pessoas já foram morgando, né? Algumas pessoas foram desistindo, né? E acabaram saindo do grupo. Inclusive, eu fui uma dessas pessoas, né? Antes, o grupo tinha mais ou menos 12 ou era 15, né? Pessoas. Depois foram ficando 4, 8 no máximo, assim, gente. Né? Depois que eu saí, não sei se ainda estão, né? Provavelmente não. Mas é isso, gente. Eu não toco flauta desde 2024, gente. Foi a última minha aparição, né, no grupo, né? Porém, mas antes disso, eu já não estava mais gravando, né, vídeo com a flauta. Tanto no YouTube quanto no Instagram, gente. E, para quem não sabe, no meu canal antigo, eu fazia vários vídeos de flauta. Por exemplo, eu vou deixar alguns aqui para vocês verem. Nossa, gente, faz tanto tempo que eu não pego nessa flauta, gente. Eu acho que, sei lá, se eu ainda sei, nem lembro mais se eu sei ainda ler partitura. Mas estou aqui com todas as minhas partituras. Não tem nenhuma perdida, não tem nenhuma rasgada. Tá aqui toda inteirinha e junto com as minhas flautas, gente. Essa aqui são minhas partituras, né? Que eu tocava. Algumas estão bem velhinhas, gente. Como vocês podem ver aqui. Estão bem velhinhas, né? Faz muito tempo que eu tenho elas. São muitas, gente. Todas elas eu tocava em apresentação e tal. Nossa, que saudade, gente. E é isso. Algumas delas eu ainda sei, né? Tem aqui músicas de todos os tipos. Carnaval, tem de Natal, tem MPB, tem cada tipo de música, gente. Tem infantil também, que é super fantástico, como pra quem não conhece. E é isso, gente. Tem música religiosa, tem um monte de tipo de música aqui, gente. Que eu tocava, né, na flauta. Aqui são as duas tipos de flauta que eu tocava. Não só tem essas, tem mais, né? Mais 3 ou 4, se eu não me engano. Aqui é a tradicional, que todo mundo já conhece. A soprano, né? E a contralto, gente. E daqui a pouco eu vou mostrar diferenças, né, entre as duas para vocês. Confesso, gente, que tem música aqui na partitura que eu não conseguia tocar de jeito nenhum. E até hoje eu não consigo, gente. Tem música aqui que tem um ritmo meio acelerado, entendeu? Eu tenho muita dificuldade com isso para tocar. E principalmente nessa grande aqui, gente. Na contralto. E são músicas, principalmente de carnavais, né? Que tem um ritmo mais acelerado e tal. Que eu não consigo tocar de jeito nenhum até agora, gente. Até hoje. Nossa, eu era a única que não conseguia tocar até hoje, né? Todo mundo conseguia, alguns erravam um pouco, mas conseguiam. Eu não, gente. Eu era a única que não conseguia essa música, gente. Se eu não me engano, era. Não, Elefante de Olinda, não, gente. Era outra música de carnaval que a gente tocava para apresentações, né? E quando chegava essa parte, gente, eu fazia que tava tocando, gente. Eu não tocava para não errar, porque se errasse, eu tava lascada, gente. Não podia errar nada, nenhuma música, nem uma letra da música, né? Que senão atrapalhava quem tava tocando junto. Mas é isso, gente. Ainda assim, saudades, né? Do grupo, do pessoal.
de tocar. Não sei ainda se eles estão ensaiando assim, né, por fora e tal. Não que eu saiba, né? Mas é isso. E esse projeto, gente, onde eu tocava flauta, era tipo uma escolinha de flauta, né? Tinha entre todo tipo de criança, todo tipo de adolescente, né? Desde as mais novinhas até os mais, né, adolescentes mais grandes, né? E tinha 3 ou era 4 tipos de turma, né? Que era a turma A, a turma B e a turma C, gente. A gente iniciava pela turma C, que são a das criancinhas, né? Que estão iniciando, os iniciantes, né? E tem a turma B, que estão assim, mais ou menos, né? Pra tocar e tal. São as turmas medianas, né, gente? Pra falar a verdade. E a turma A, gente, a turma A era a melhor que tinha, gente. Eu passei anos pra chegar na turma A, gente, né? E a turma A era a turma que saía junto com o professor que dava aula pra gente, né? Que era o dono do projeto. Que saía com a gente pra fazer apresentação em vários lugares, gente. Nossa, eu me lembro. Teve um lugar que teve até um probleminha, gente, no carro, que foi, nossa, por pouco a gente não chega a tempo para fazer a apresentação, gente. Era, nossa, a maior correria, gente. Vocês não têm ideia de quão o nervosismo era, gente. Mas é isso, a gente sempre arrasava e tudo, nunca errou nada, né? E quando a gente errava, a gente fazia de um jeito que as pessoas não percebiam que a gente tinha errado, né? Mas é isso. Engano, gente. Eu passei 2 anos na turma A, né? E depois eu saí, gente. Né? Chegou a minha hora de sair. Eu também já não estava mais interessada em continuar, né? No projeto, no grupo. E é isso. Depois também meu primo saiu, né? Logo depois que eu saí. Ele também saiu. Mas depois eu voltei alguns dias só pra, sei lá, voltar a tocar e tal. Pra ver se continuava a querer, né? Se eu ia com um teste, gente, só pra ver se eu ainda sentia vontade de ir e tal. Eu frequentava algumas aulas, alguns ensaios ainda, né? Mas acabei desistindo de vez. Até hoje não me dava mais vontade, né, de tocar. Mas no fundo eu tenho aquela saudade, né, gente? Que foi muito bom, né? Foi muito bom a gente ter tocado, sair também, conhecer vários lugares, né? Que eu conheci. E é isso, gente. Era muito bom, era ótimo a gente lá tocar, fazer apresentações de Natal, sempre na frente do projeto ou outros lugares, né? Mas é isso, gente. Eu entrei no projeto foi em 2019, gente. Eu não conhecia esse projeto de jeito nenhum. A primeira vez que eu conheci esse projeto foi quando eu tava voltando da escola. Eu acho que eu tava no 6º ano, gente. Eu tava voltando da escola, né, pra casa. Aí do nada encontro um homem de óculos preto, todo de preto, com boné preto, gente. Não sabia quem era, né? Ele me chamou. Ele, oi, vem cá. Eu fui, né? Meu Deus do céu. Minha mãe quase que me mata nesse dia, gente. Sério. Que ela sempre fala, né? Sempre tem aquele negócio. Não pode falar com estranhos na rua, né? Mas eu fui. Aí eu falei com ele e tal. Ele me apresentou o projeto, falou sobre o projeto, falou sobre a flauta, né? Eu fiz lá, eu dei 3 ensaios, bem rapidinho, né? Com a flauta. E é isso, gente. Eu comecei a gostar. Ele me chamou para participar da primeira aula, que era à noite, era todas 7 horas, né? Eu iniciei na turma C. E é isso, gente. Eu, quando cheguei em casa, nossa, minha mãe quase que me mata. Quando ela escutou eu falando que encontrei um homem, né? Ele me chamou, eu fui. E conversei com ele, gente. Nossa, quase que ela me esgana, gente. Sério. E ela viu que era uma pessoa conhecida. Quando eu disse o nome do professor, ela sabe quem era, né? Aí ficou mais aliviada, né? Mas, né, isso não podia acontecer de novo, né, gente? Falar com estranhos, né? É isso. E foi bom, gente. Eu fui, né, a primeira noite. Fui conhecer o projeto e tal. E é isso. Eu acabei gostando, acabei ficando, né? Também eu fui falar com meu primo. Ele também ficou junto comigo no projeto, né? Mas, gente, ele foi o primeiro a entrar na turma, gente. Primeiro que eu, né? Nossa, e olha que eu entrei muito antes, gente. Muito antes, né? Caso de 2 meses. Depois ele entrou. E do nada, ele vai pra turma A e eu não, gente. Que é isso? O professor tava com coisa na minha cara, né, gente? É sério.
Mas é isso. Depois eu cheguei na turma A e tudo certo. Fiquei 2 anos, depois saí, gente. No caso, eu fiquei 19, 20, 21, 22, 23. 1 hour later. Gente, eu fiquei 5 anos no projeto, gente. Fiquei 5 anos. Foi muito tempo, não foi não? Muito tempo no projeto, né? Mas é isso. Foi bom enquanto durou, né? Depois eu passei 2 anos para ir para turma A, gente. Se não me engano, foi 3 anos mesmo. Falar que eu tava 2 anos na turma A, não, gente. Eu passei 3 anos, né? Agora que eu tava contando os dedos. Passei 3 anos na turma A e depois saí, gente. Nossa, eu passei 2 anos para ir pra turma A. Meu primo passou 1 mês para ir pra turma A. Nossa, gente, que vergonha. Que ódio, gente. Eu ficava, que ódio. E eu sabia as mesmas coisas para ele. Gente, não era possível. Eu sabia as mesmas coisas que ele, né? E não entrei pra turma A, gente. Nossa, isso me dá uma raiva, né? Mas depois de 2 anos eu consegui, gente. Veio, né? A vitória chegou, eu cheguei pra turma A. Mas, infelizmente, não sou mais, né? Não tô mais no projeto. E também não toco mais flauta desde 2024, que foi a minha última entrada no projeto, né? Como visita, como eu já expliquei pra vocês. Mas é isso, desde lá pra cá não toco mais nessa flauta, tava guardada. Então decidi aqui trazer para vocês, né? E trazer a explicação, né? Que você estava querendo saber se o porquê que eu saí do projeto, se eu ainda tava tocando e tal, gente. E sim, eu ainda sei tocar algumas músicas, mas não decoradas como eu sabia antes, né? Que sabia até decorada, sabia ler partitura também. Hoje em dia eu sei mais ou menos, gente. Hoje eu sei mais ou menos tocar. Tem algumas que eu desaprendi, mas com ensaio, gente, eu consigo pegar bem rapidinho, gente. Mas é isso. Aqui, 2 músicas bem básicas para mostrar para vocês que eu ainda sei, tá? E também vou falar a diferença entre a contralto e a soprano, gente. Ah, gente, eu ainda consigo tocar, ainda sei, né, as músicas nas partituras, mas tem algumas partes na contrato que ainda não consigo, gente, como vocês viram, né, no último vídeo. Eu errei algumas notas, né, mas é normal. Mas é isso, né, esse foi o vídeo, espero muito que vocês tenham gostado, né, espero ter tirado todas as dúvidas que vocês, né, queriam saber sobre em relação à minha saída, né, do grupo de flauta. E é isso, gente. E se vocês quiserem que eu ainda grave, né, alguns vídeos de flauta aqui no meu canal, ou, né, no Instagram, no TikTok, vocês se inscrevam no canal e deixam nos comentários para eu poder saber se vocês querem mesmo, né? E é isso, gente. Até o próximo vídeo e fui, gente.